Vamos falar um pouquinho sobre Pedro. Pedro era um judeu, né, que pertencia a um estratozinho, uma classe social dos judeus, chamados de zelotas. Os zelotas eram uma espécie de um partido político na época dos judeus. O que são os zelotas, para a gente entender bem? Os zelotas eram aqueles judeus que eram contra o domínio do Império Romano sobre a região dos judeus. Na época de Jesus, os judeus não eram livres, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Tem uma passagem da Sagrada Escritura que ilustra isso muito bem, quando Jesus diz assim, quando dizem a Jesus, uma armadilha, é lícito pagar o imposto a César? E aí Jesus responde, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A ideia é exatamente essa aí, né? O imposto era injusto, era o sinal da exploração, da humilhação, a qual os judeus estavam submetidos sob o domínio do Império Romano. Os zelotas eram os judeus contra este domínio do Império Romano e que, para a libertação do Império Romano, eram até a favor da luta armada, pegar em armas, lutar contra os romanos, se for preciso matar, enfim, para reconquistar a libertação de Israel. Isso acompanhou a vida de Pedro, mesmo depois que ele, caminhando com Jesus. Vamos lembrar que quando os soldados chegaram para prender Jesus, o cara que botou a mão em Jesus para levá-lo, chamado Malco, Pedro pegou a espada dele e arrancou a orelha do cara, na hora que ele botou a mão em Jesus. Então havia esse elemento cultural de formação, de orientação política, de cultura presente em Pedro, né? Mas vejam só, o texto da semana passada mostra um Pedro muito ciente de quem era Jesus, né? E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Depois dos sinais que ele viu, né, dos milagres que ele viu, da pregação de Jesus, com tranquilidade ele, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus terminou ali uma etapa com os discípulos, com aquela sensação do dever cumprido, quer dizer, aquilo que eu precisava fazer os discípulos compreender, foi feito, que era entender que ele era o Messias, Salvador, o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus decide começar uma segunda etapa com os discípulos, que é falar do processo dele. Olha, eu vou em Jerusalém, eu vou ser perseguido, vou ser preso, vou ser condenado, vou morrer e depois vou ressuscitar. E o mesmo Pedro que antes disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, resolveu, não sei se vocês observaram no texto do Evangelho, repreender Jesus, imagina, repreender. Jesus disse aquilo, é como se Pedro dissesse assim para Jesus, está repreendido, não é? Ele decide repreender, chamar a atenção, é o rabo abanando o cachorro, né? Ele decide repreender Jesus, corrigir Jesus, chamar a atenção de Jesus, dizendo, não, Deus não permita, isso não vai acontecer contigo. O que estava ali por trás dessa correção de Pedro, tentando corrigir Jesus? A ideia de que lá no fundo havia ainda a cultura do zelota. Estava ali o zelota, disposto a, não, ninguém vai meter a mão em você, vamos pegar as armas, vamos pegar o que for preciso, mas nós vamos te defender. No fundo, Jesus está ali criticando em Pedro uma certa compreensão equivocada de quem seja o Messias. Ele tinha acertado, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas no imaginário dos judeus se pensava naquele Messias, o rei Messias, que como Davi, como os outros reis, foi para a guerra, foi para a batalha, matou, lutou, e uma espécie de Messias
libertador da opressão política, libertador da opressão das armas, e não o libertador do coração do homem. Não o Messias que iniciaria um processo de mudança de dentro para fora, e não das estruturas políticas, das estruturas sociais para dentro, mas de dentro para fora. É essa compreensão equivocada que está ali. E tem uma coisa mais séria. Pedro permite se deixar usar pelo demônio para tentar Jesus. Lembram que Jesus foi tentado no deserto? As tentações de Jesus foram assim: você não está com fome? Transforma essa pedra em pão. Você não é filho de Deus? Se joga daqui de cima, ele vai mandar os anjos para te segurar. Se você se ajoelhar perante mim, eu vou te dar o domínio sobre todas essas cidades, tal. E para cada tentação Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás. Na verdade, Pedro ali permitiu se deixar usar para fazer Jesus fugir da missão dele. E a missão de Jesus de nos salvar passava pela morte, porque a morte dele foi a morte da nossa morte, e o sangue dele o preço do nosso resgate. Então, a missão de Jesus passaria por aquele processo que ele anunciou. E isso não foi uma coisa simples para Jesus. Imagina que, por exemplo, bem pertinho dessa hora, quando Jesus estava rezando lá no Monte das Oliveiras, vamos lembrar, Jesus na oração dele disse assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ou seja, até o último momento, isso aí era difícil. Ele pressentiu humanamente que seria barra pesada, chumbo grosso, mas Jesus se manteve firme. Então ali Pedro está permitindo que a palavra dele, que a proposta que ele faz a Jesus, seja de alguma forma uma tentação para Jesus. Quando Jesus diz para Pedro: afasta-te de mim, Satanás, ele não está chamando Pedro de Satanás, mas ele está repreendendo a Satanás que se servia de Pedro para tentá-lo. Não sei se deixo claro. É um exorcismo que acontece ali. Quando a gente tem uma situação muito rara na nossa igreja, né, de exorcismo, a gente sempre entende que a pessoa que está sendo exorcizada, ela não é culpada, né, ela está possuída. Então ela não é culpada. Quem precisa ser repreendido e retirado, o princípio do mal ali não está na pessoa em si, mas é algo que de fora causou aquela situação de opressão. Então Jesus ali está em Pedro, repreendendo exatamente a tentação que o demônio, se servindo desse elemento cultural. Qual é o elemento cultural? A característica do zelota, o zelota que é a favor da luta armada, o cara que diz: não, vamos lá, vamos pegar arma, vamos passar o rodo, vamos, né, atropelar. E o camarada com essa cultura, permitindo que essa brechinha, esse elemento ali de formação. Eu penso que a palavra de hoje nos convida à reflexão. Primeiro, a gente está atento para não ser instrumento assim, para através de nós a tentação ser oferecida para alguém. Acho que é a primeira coisa, né? Que a gente pense sempre assim: longe de mim ser veículo da tentação para alguém, né? De certa forma, um instrumento da presença do mal para tentar, para atrapalhar, para distanciar de Deus, para afastar de um plano de vida, de um projeto de vida, alguém. Primeira coisa, acho que cabe na reflexão de hoje. Segunda coisa que cabe na reflexão de hoje: como Pedro, existe em nós essas possibilidades, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo? Não, isso não vai. Então, essas duas situações, elas estão muito, a gente tem que estar muito atento, como um pêndulo, né? Que é aquele objeto que faz assim, vai para um lado, vai para o outro. Então a gente às vezes está assim, num pêndulozinho, tendendo para cá e para lá, né, para escolhas certas, para escolhas erradas. Então a gente precisa observar bem, tomar cuidado com o movimento do pêndulo. E eu acho que a terceira coisa é permitir que Deus trabalhe, e a gente também, algumas questões nossas, às vezes de raiz, de formação, de família, de cultura, que não são na sua raiz de origem cristãs, mas que estão ali muito enterrado dentro da gente, né? Coisas do tipo, né? A gente tem umas coisas assim,
Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Não, quem perdeu merece receber de volta o que perdeu. E achado não devolvidos é, de certa forma, roubado, né? Mas hoje quase não se questiona, por exemplo, se alguém perde o telefone, desliga logo, né? Existe esse comportamento. Você devolveu? Ninguém devolve carteira com dinheiro, a gente devolve a carteira. O cara tem que dar graças a Deus porque ele achou o documento. Vocês entendem? E a gente acha isso assim tão, né? Tão natural, tão cultural, tão nosso. E outras coisas mais, né? Elementos de cultura que talvez a gente tenha que cavar lá e, vamos dizer assim, cristianizar, dar um sentido novo a esses elementos de cultura, porque às vezes eles vêm e nos atrapalham, né? Eu lembro que, por exemplo, em relação ao nosso temperamento, a gente diz assim, comigo é assim, como é que é? Tem um antigo, quem com ferro fere, com ferro será ferido, mas tem um novo que é bastante interessante, que é assim, comigo é assim. Tem a história do vem com quente que eu vou com dois fervendo, mas esse já não é tão novo, mas tem um mais novo, para dizer assim, comigo é assim, mexeu comigo, eu não tenho essa, né? Na mesma força, eu não levo desaforo para casa, coisas do tipo, né? São elementos da nossa cultura, são elementos que talvez a gente tenha escutado desde cedo, mas que não servem assim, não estão a serviço do nosso bem. E quando a gente resgata essas coisas, elas, né, quando elas são usadas como veículo de alguma reação, de algum comportamento nosso, acabam não fazendo bem. E aí há um convite também a Pedro, né, que tinha essa cultura do zelota, aquela coisa do... Então, é um convite também a gente rever um pouco alguns destes nossos comportamentos que têm base em algumas coisas enraizadas na gente, a gente mudar, porque isso quando vem só nos atrapalha. Desejo a todos uma semana abençoada, que essa 22ª semana a gente vai começar um mês novo, que é o mês da Bíblia, o mês de setembro, então seja uma oportunidade muito boa da gente se aproximar um pouco mais da Palavra de Deus e permitir o que a gente, né, acabou de cantar, né? Fala, Senhor, preciso ouvir Tua voz. Então que a semana seja uma semana da gente ouvir a voz do nosso Deus, mostrando um pouquinho para a gente aí um caminho a seguir. Nós vamos de pé, com alegria, os presentes de pé, de casa, quem quiser ficar de pé, ou quem não quiser ou puder também fica à vontade, professar a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,